Muito obrigada, Rose. Boa tarde, família do Momento de Oração. Já somos uma família, né, Rose? Boa tarde a todos. Agradeço à Casa de Batuíra a oportunidade do estudo, de aqui estar mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Causas anteriores das aflições. O item a ser estudado propriamente é o número 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante situação. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta, semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é distribuída, é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs, esse pedacinho de evangelho vem nos esclarecer profundamente sobre as nossas aflições, as nossas dificuldades que encontramos no dia a dia. Primeiramente, lembremos que Jesus disse aos seus apóstolos que no mundo teríamos aflições. Então, não podemos pensar que estamos livres de situações dolorosas na nossa carne, no nosso sentimento, nas nossas emoções, porque elas são necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso crescimento moral e espiritual. Deus, que nós entendemos ser justo e misericordioso, o bom Pai que nos oferece novas oportunidades para aprendermos, nos coloca diante de situações em que nós, com a nossa mente esquecida das vidas passadas, felizmente, né? Que aí não vemos o quanto fizemos no passado, o quanto magoamos, o quanto maltratamos, estamos diante da prova com a mente limpa, em condições de nos voltarmos com misericórdia para o irmão, para a dor que recebemos, para o sofrimento que passamos.
Em cada uma das oportunidades em que temos de nos defrontar com dificuldades entre irmãos, são momentos de reflexão. Se nós não buscamos aquela dor, se nós não buscamos aquele desentendimento, e que muitas vezes nós chamamos de um desafeto gratuito, né? Um inimigo gratuito que surge na nossa vida, e nós achamos que não merecemos aquela presença que cria tanto embaraço à nossa vida, ao nosso bem-estar, à nossa harmonia, né? Então, cabe a quem já tem o conhecimento da doutrina espírita, que crê que nós temos novas oportunidades com novas encarnações, que certamente não foi gratuito e nem foi em vão que aquela criatura foi colocada na nossa vida, no nosso caminho. É o nosso momento de aproveitarmos a lição que está ali presente e de fazermos o mínimo que nós temos condição de fazer naquele momento: orar. Pedir a Deus por nós e por aquele que se apresenta como sendo a nossa dificuldade. E nós, muitas vezes, invigilantes que somos, não nos lembramos da oração. E não precisamos das orações que estão escritas nos livros, que são repetidas nos templos. Basta que elevemos o nosso pensamento a Deus e confiemos na sua misericórdia, no amparo que o Filho pode nos oferecer. Jesus me socorre, Jesus me ampara. Deus, tende piedade. São orações curtas, são breves, mas que vai depender muito da nossa fé, da nossa confiança, de que estamos amparados para viver aquela prova. Deus não nos mandaria alguém para dificultar a nossa vida se nós não estivéssemos já prontos para viver aquela prova. Tal qual um professor na escola não vai aplicar um teste de faculdade num aluno que está no fundamental. Então, a prova é difícil? É, mas nós temos condição de vencê-la, de sairmos bem daquela dificuldade. Como? Com humildade, com serenidade, com orações, com confiança em nós mesmos. A fé é uma fé que tanto é espiritual, religiosa, como é também fé humana, ou seja, que acreditamos em nós, que acreditamos em Deus, que Ele nos enviou a prova porque estamos prontos para vivê-la, que nós não percamos a oportunidade da nossa melhoria e de nos livrarmos daquele débito que trazemos do passado, porque se entramos na dificuldade e caímos em reclamação, em lamúria, em lamentação, em lágrimas, em desespero, em busca de remédios para acalmar, nós vamos perder a oportunidade e vamos encontrar a dificuldade mais adiante. Então, busquemos a calma em nós mesmos e busquemos o amparo da espiritualidade, dos amigos bondosos que temos, daqueles que vibram por nós no plano espiritual, e termos a certeza de que espíritos que nos causam embaraços têm afinidade conosco. Então, no momento em que oramos por eles, oramos por nós mesmos. No momento em que acreditamos que eles serão atendidos, que eles serão socorridos, que nós seremos socorridos, orando por aquele que nos dificulta, orando, agradecendo pela doença que nos aflige, ou que aflige a um familiar que muito nos maltrata, pelo medo que temos de perdê-lo. Nesse momento, nós conquistamos luz em nosso favor, oferecendo luz àquele que está em dificuldade. Que nós tenhamos sempre a certeza de que
não estamos sós, que não estamos desamparados. E nesse pedacinho final da nossa leitura, diz assim: jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Ora, se nós estamos no mundo inferior, não nos cabe fazer crítica do mundo, e sim a nós mesmos, que fizemos com que ali estivéssemos com as nossas imperfeições. Então, nos cabe trabalhar por nossa melhoria, como encerra essa nossa leitura, né? Trabalhando, depende não voltar a este mundo, né? Ou voltar a este mundo com as dificuldades presentes que encontramos, trabalhando por nos melhorarmos. E o Batuíra, no livro Mais Luz, um livro que tem à nossa disposição na Casa de Batuíra, ele diz: servir trabalhando, trabalhar servindo. Trabalhar servindo, servir trabalhando. Em muitos momentos ele vai colocando oportunidades de trabalho e de servir. Trabalhar por nós mesmos, servindo a causa maior da caridade, do amor ao próximo, com que vamos nos aproximar de Jesus, da espiritualidade elevada, com quem poderemos contar nas nossas dificuldades. Lembremos disso, trabalhar para nos melhorar. Trabalhar, basta uma oração nas nossas dificuldades, sairmos do nosso orgulho, sairmos da nossa ignorância espiritual para a nossa melhoria. É como se acendêssemos um palitinho de fósforo na escuridão, no dia que falta energia elétrica em toda parte. Haveremos de iluminar um espaço enorme à nossa volta, acendendo um palitinho de uma simples oração, de uma simples solicitação da presença de um bondoso amigo junto de nós. E é o que faremos a seguir. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento de reflexão sobre as provas a que somos submetidos no nosso dia a dia, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Que tenhamos sempre, Senhor, a humildade de solicitar o teu amparo através dos bondosos amigos em que nos confiamos, como o amigo Batuíra, que está sempre pronto a nos ajudar, a nos esclarecer, a nos amparar, a nos acolher. Que tenhamos, Senhor, a dignidade de lembrarmos de nosso anjo guardião, esse espírito amigo bondoso que o Pai nos destinou muito antes da nossa encarnação. Que ele nos ampare hoje, em nome de Jesus, e que Jesus, esse misericordioso Filho de Deus, nos envolva e envolva todos os nossos irmãos em humanidade que estão em aflição, para que sejam confortados e se melhorem um pouco mais e se tornem mais confiantes no amor de Deus para se elevarem. Fica conosco, Jesus. Abençoa cada um de nós presentes nesse encontro e que os nossos pensamentos possam chegar aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, para que sejam beneficiados pela tua luz. Obrigada, Jesus, obrigada, bondosos amigos, pela oportunidade presente. Boa tarde a todos. Jesus os abençoe.